Não é o computador não, acho, não sei se é a internet ou a plataforma, né? Ah, vai cair de novo a conexão. Égua, meu irmão. Tô pra usar a internet do celular, mano. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, Vamos ver se melhora aí. tá bom de voz aí, tá tranquilo. Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar aqui, tá bom? Infrações, penalidades e medidas administrativas. Vocês já viram essa aula não, né? Não. Nós vamos falar sobre as multas, né? As infrações, né? Infração de trânsito é a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas do Código de Trânsito Brasileiro, do CONTRAN e regulamentações dos órgãos executivos de trânsito. Então, traduzindo aí, é a desobediência de alguma lei que está no Código de Trânsito Brasileiro. Você só vai ser multado, só vai ser infração se no Código de Trânsito Brasileiro disser que aquilo não é permitido. Tem que estar em lei, tem que estar escrito que aquilo não é permitido. Se algum código, tipo o Código de Trânsito Brasileiro ou do CONTRAN, ou alguma regulamentação dos órgãos executivos de trânsito, disser que aquilo é proibido, aí sim você vai ser multado. Se não tiver uma lei por escrito que diga que aquilo é proibido, então tá de boa. Dirigir veículo utilizando boné, não tem nenhuma proibição, é permitido. Dirigir veículo usando brinco, usando relógio, usando óculos de grau, não tem proibição, é permitido. Então, o que é uma infração de trânsito? É uma desobediência a alguma lei que está escrita no Código de Trânsito Brasileiro. Tem que estar escrito, se você desobedecer, pronto, é uma infração. Então, não melhorou? Vocês estão me ouvindo? Então, sim, professor. Começa ali sobre outro assunto, né? Beleza. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente de trânsito. Então, ele disse aqui, que a infração deverá ser comprovada por duas pessoas, ou a autoridade ou o agente de trânsito. A autoridade, pessoal, no caso aqui, é o diretor do órgão. Se for a MC, é o diretor da MC. Se for a Guarda Municipal, o diretor da Guarda Municipal. Se for a PRE, que é a Polícia Rodoviária Estadual, que é um batalhão da Polícia Militar, vai ser lá o chefe do batalhão. Não sei se é um oficial, um tenente, né? Então, quando ele falar que é autoridade, é o chefe dos agentes. Agentes estão na rua, os agentes estão na rua e a autoridade é o chefe dele, a pessoa acima. Simples assim. Ele diz aqui que a infração deverá ser comprovada ou pela autoridade ou pelo agente. Quem está na rua é o agente, pessoal. Então, vai ser comprovada pelo agente. A autoridade está lá no escritório, lá na sede, né? Aí diz aqui que ela tem que utilizar um aparelho eletrônico ou um equipamento audiovisual. Ela tem que ser comprovada por um aparelho eletrônico ou por um equipamento audiovisual. Como assim aparelho eletrônico? Se o rapaz ou a moça que estiver dirigindo aparentar sinais de embriaguez, eles vão fazer o teste com um etilômetro, que é mais conhecido por bafômetro. É um aparelho que ele mede, né, a quantidade de álcool, né, lá no sopro da pessoa, né, no sopro, quando ela sopra, né. Se o veículo estiver muito barulhento, eles vão usar o decibelímetro, que é um aparelho que vai medir os decibéis, né. Ele vai medir os decibéis pelo decibelímetro. Se a pessoa está visivelmente embriagada, não quer soprar ali o etilômetro, mas ela não consegue ficar em pé, ela não consegue formular frases,
ela não consegue andar em linha reta, eles podem utilizar o equipamento de audiovisual que todo mundo tem, o celular, e filmar. Todo mundo tem um celular no bolso e filmar que a pessoa está visivelmente embriagada. Aí diz aqui que tem que comprovar por aparelho eletrônico, a gente já deu exemplos, equipamento audiovisual, a gente já deu exemplo do celular, reações químicas, pode levar ele para uma clínica fazer um exame, né? Fazer um exame numa clínica, tipo toxicológico, ou exame de sangue, para saber o teor de sangue, de álcool no sangue, né? Aí vem, ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível. Se for excesso de velocidade, ele pode usar um radar móvel, né? É outro aparelho. Aí vem aqui que esses aparelhos têm que ser previamente regulamentados pelo CONTRAN. Vocês não sabem quem é ainda o CONTRAN, mas é um órgão normativo, é o Conselho Nacional de Trânsito. É um órgão que cria normas, leis, regras, resoluções, então tem que ser regulamentado previamente por ele. Previamente quer dizer tem que estar na lei. Se estiver na lei, pronto. Está regulamentado pelo CONTRAN, né? Então, quando vocês são multados, eles têm que comprovar de alguma maneira, né? Muitas das multas são utilizados equipamentos eletrônicos para provar o que eles estão dizendo. Agora nós vamos falar sobre a responsabilidade pela infração. Responsabilidade pela infração. Eu vou compartilhar de novo aí o slide para ver se te ajuda aí, John. Espera aí. Ajudou, irmão? Aí? Melhorou? Deu certo. Continuar, eu atualizei aqui. Show, massa. Então, ó, responsabilidade pela infração. Uma que nós já falamos foi quando a responsabilidade é do proprietário do veículo. Quando... Não, Atailton, é infrações e penalidades, a aula. Infrações e penalidades. Responsabilidade pela infração é do proprietário do veículo quando é uma infração de equipamento obrigatório. Sempre que for uma infração de equipamento obrigatório, ela é de responsabilidade do proprietário do veículo. Sempre. Mas não era ele que estava dirigindo. Não importa. É obrigação do dono do veículo manter o veículo. De pneus, para-choque, manutenção, combustível. Ele tem a obrigação de manter o veículo. Então, infrações de equipamento obrigatório são exclusivas do proprietário do veículo. Tem também as infrações que são de condução. As infrações de condução são infrações que vão para o condutor que está guiando o veículo naquele momento. Deixa eu ver aqui, a Amanda emprestou a motocicleta dela para a Flaviane. A Amanda emprestou a motocicleta dela para a Flaviane. A Flaviane foi para o salão fazer o cabelo, porque ela ia para uma festa. Então ela fez uma hidratação, fez uma inteligente e finalizou com uma escovinha. Ela saiu do salão com o cabelo um luxo, né? Como diz, né? O cabelo dela estava muito bonito. Aí ela olhou para o capacete. Não vou colocar esse capacete aí não. Tem nem perigo. Vou acabar com a minha escovinha. Negativo. O que foi que a Flaviane fez? Flaviane fez. Ela colocou o capacete aqui no cotovelo e foi para casa. No caminho, ela foi multada por um agente que a viu passar de longe. Ele pegou a placa e multou. A placa é uma identificação externa do veículo. A motocicleta só tem placa traseira, né? Essa multa vai para quem? Vai para a dona do veículo. O veículo está registrado no nome da Amanda. Quando a Amanda recebe aqui a notificação de autuação. O que é a notificação de autuação? É um aviso. Ei, tu vai ser multada, viu?
Na notificação de autuação, tem uma opção de indicar o motorista infrator. Essa indicação serve para quando é uma multa de condução, a multa de quem é responsável, quem está guiando o veículo. Aí ela olhou aqui a data, não, esse dia aqui foi o dia da festa do aniversário da ciclana. E quem estava na moto nesse dia foi a Flaviane. Eu emprestei a motoca para ela. Foi a Flaviane que estava na motoca desse dia. Eu não vou levar essa multa aqui, não. Multa sem capacete, pessoal, é suspenso o direito de dirigir. É gravíssima. E é recolhida a habilitação. Aí a Amanda, não, eu mesmo não. Liga para a senhorita Flaviane. Flaviane, mulher, lembra naquele dia que tu pediu a motoca para ir lá no salão da fulana? Da Maria Beissola? Lembra? Pois foi. Tu saiu de lá sem capacete, não foi? Depois que tu fez a chapinha, aí a Flaviane toda assim, foi, mulher, ó. Eu ia bem estragar a chapinha, pois pronto, você não estragou a chapinha, aí você levou uma multa gravíssima aqui, viu? E eu não vou responder essa multa por você não, viu? Pode me dar seus dados aí, que eu vou colocar aqui e vou indicar você como a motorista infratora. E assim a Amanda fez. Por quê? Porque é uma multa de condução, uma multa que não vai para o proprietário do veículo, e sim quem estiver conduzindo. Mas lógico que na hora da infração eles não sabem quem está conduzindo, então a multa vai para quem? A notificação para a proprietária. Cabe à proprietária se defender e dizer quem foi. Não fui eu não, foi fulano, foi Beltrano, foi ciclano. Então, alguma dúvida em multa quando a multa é do proprietário, a multa é de equipamento obrigatório. E a multa é do condutor quando é a multa que vai para a pessoa que está guiando. Exemplo de multa de condução: passou o sinal vermelho, estacionou em local proibido, avanço em velocidade. Isso tudo é multa de condução, multa que vai para quem está conduzindo. As multas que vão para o proprietário, exclusivas, são as de equipamento obrigatório. Se não for equipamento obrigatório, são multas de condução. Pode perguntar, Adexon. Professor, Pergunte. digamos aí que você fez essa simulação aí. Aí a dona da moto, eu vou fazer aqui uma outra simulação, bem rapidinha. A dona da moto é a Maria, emprestou a moto à Flaviana. E a Flaviana foi fazer o cabelo, voltou toda bonitinha sem um capacete. E ela não é habilitada de forma alguma. Se ela não é habilitada de forma alguma... Sim, mas ela sabe pilotar a moto e tudo. Aí levou a multa. A multa, lógico, vai para a dona do veículo. Me lembra só quem é a dona do veículo? A Maria. A Maria. A Maria vai aguentar a multa nos peitos. Por quê? É melhor ela levar a multa do que ela indicar uma pessoa que não tem habilitação. Ela vai estar admitindo um crime, que é dar veículo para pessoa não habilitada. Então é melhor ser multada do que cometer um crime, tá entendendo? Moral da história. Então, moto, mulher, carro e menino jamais emprestar, né? Eu até concordo. E arma, né? Moto, mulher, carro, menino e arma, né? Jamais emprestar, né? Então, se não for multa de equipamento obrigatório, vai ser o quê? Multa de condução. Se não for multa de equipamento obrigatório, é multa de condução. Até aí tá tranquilo? Me explica só um pouquinho desse proprietário do veículo aí, só um pouquinho. Proprietário do veículo é quando tu é o dono do veículo. Tu é o dono. O veículo está no teu nome, né? No documento diz que tu é o dono. Aí os equipamentos obrigatórios, se tiver quebrado, não tiver funcionando direito e tu levar uma multa, vamos dizer o seguinte: tu emprestou teu carro aí pro Renato. Renato quer o Numa Blitz.
Lá na Blitz foi notado que o retrovisor estava faltando. Tu bateu de manhã num carro, arrancou o retrovisor fora, ficou para colocar no outro dia e não colocou. Quando foi de noite, o Renato estava no teu carro, foi abordado numa Blitz. A multa não vai para o Renato, não. A multa vai para o proprietário, que é você. Você que tinha que dar manutenção no seu carro. O Renato pegou ali só para resolver um problema no teu carro. A obrigação de manter o carro em perfeitos estados e condições é tua, que tu é o dono. A multa vai para ti. Beleza? Beleza, entendi. Aí tu vai ter que estudar quais são os equipamentos obrigatórios. Tem nos slides. Vai ter que estudar o que foi equipamento obrigatório, é exclusivo do proprietário. O que não for é multa de condução. Aí você vai mandar para nós, né? Essas coisas aí, né? Já mandei, já. Então, pessoal, aqui embaixo agora ó, tem embarcador e transportador. Vou explicar agora aqui, eu vou pegar uma folha para ver se fica mais fácil. Embarcador. O tamanho, vocês estão conseguindo ver aí? Dá para ler? Show. Se não der para vocês, avisam aí que eu aumento um pouco. Tá bom, professor. Pronto. Embarcador, pessoal. Embarcador é o cara que contrata. É o contratante. Vou botar aqui contratante. Contratante. Contratante ficou estranho. Vou botar aqui o empresário. Fica melhor. O empresário. E já aqui embaixo é o fretista. Fretista é o cara que faz o frete, beleza? Empresário é quem contrata. Até aí tá tranquilo? Então aqui embaixo tem aqui o Renato, nosso amigo Renato. Ele vai ser o embarcador, então vou botar a cor dele aqui de vermelho. Se o Renato é o embarcador, o Ricardo, a dupla RR aí, Ricardo. Vou botar a cor dele aqui de verde, o Ricardo vai ser o fretista, o transportador. Então, embarcador e transportador. O embarcador é o Renato, transportador é o Ricardo. O Renato, ele tem uma empresa de rações. E o Ricardo tem um caminhão que leva 4 toneladas. O Ricardo é caminhoneiro. Até aí tá tranquilo? Renato tem uma fábrica de rações, RR Rações. E o Ricardo tem um caminhão que leva 4 toneladas. O Renato tem que levar uma carga de 5 toneladas. Tem que levar uma carga de 5 toneladas para Itapipoca. Itapipoca. Então ele vai procurar um motorista de caminhão para fazer o frete. Ele começa a ligar até o momento que ele liga e quem atende é o Ricardo. Opa, seu Ricardo, você faz frete, Ricardo? Com certeza. Aí ele pergunta, qual o teu valor para ir até Itapipoca? Ricardo falou o valor, ele gostou do valor. Vamos fechar, vamos. Itapipoca é minha vez que eu vou para lá, professor, com o celular, viu?
Olha aí, acabei de ir lá. Festa das Flores, lá em Itapipoca. Corra boa. E é Eu bom. sou de Pentecoste. Eu sou de Pentecoste. Aí, resumindo, o Renato quer contratar uma pessoa para levar a carga dele. O Renato tem a fábrica, mas sempre que é para levar a carga, ele contrata. Então, ele ligou, conversou com o Ricardo, negociou o preço e no final perguntou: Ricardo, teu caminhão leva quantas toneladas? O Ricardo leva 4. Só que a carga do Renato é 5 toneladas. A carga do Renato é 5 toneladas. E tá aí um problema. O caminhão do Ricardo só leva 4. O Renato resolveu ficar calado. Ficou calado. Combinaram o horário. O Ricardo levou o caminhão dele até a empresa do Renato. O Renato mandou abastecer o caminhão do Ricardo. Caminhão abastecido. Ele abasteceu com 5 toneladas. E ele deu uma nota para o Ricardo de apenas 4 toneladas. Ele mentiu sobre o peso. Ele deu uma nota para o Ricardo de apenas 4 toneladas e abasteceu o carro do Ricardo com 5. O Ricardo não tem a obrigação de ter uma balança gigante e pesar as mercadorias, não. O contratante, o embarcador, que tem que usar de boa fé, pois ele está emitindo a nota, ele emitiu uma nota falsa. A carga são 5 toneladas, ele emitiu uma nota de 4, então ela é falsa, ele cometeu um crime, né? A falsidade. Vocês entenderam a questão aí? O embarcador emitiu uma nota com um peso falso e enganou o dono do motorista. O motorista, que é o transportador, o motorista do caminhão, o nome dele é transportador, ele não tem a obrigação de ter uma balança gigante para pesar a carga, não. Por quê? Porque o dono da carga pesa e contrata de acordo com o caminhão que leve a carga. Só que o Renato mentiu. Me digam só que vocês estão ouvindo, por favor, para me ter certeza que eu não estou falando só. Sim. Show. Então, o Ricardo, que não tem culpa de nada, pegou o caminhãozinho dele e se mandou para Itapipoca. Ele, pronto, vou para Itapipoca, já fico por lá porque à noite vai ter festa. Ótimo, se manda. No meio do caminho, infelizmente tem uma blitz, Detran, Cefaz, eles pedem para o Ricardo encostar. O Ricardo encosta na maior inocência do mundo, pedem para o Ricardo colocar o caminhão em cima da balança. Tranquilo, na hora Ricardo colocou o caminhão dele em cima da balança. O que é que eles fazem? Eles pesam o veículo com a carga. Eles têm uma tabela com o valor, com o peso de todos os veículos de fábrica, né? Ele tem uma tabela com o peso dos veículos de fábrica. Então ele pega o peso que o veículo do Ricardo está naquele momento abastecido e subtrai pelo peso do caminhão quando ele sai de fábrica, para saber o valor da carga. Vocês entenderam essa parte aí? Tá tranquilo essa parte? Tranquilo. Pronto. E eles notaram que tem 1 tonelada a mais do que o Ricardo apresentou na nota. Tem 1 tonelada a mais. Aí, Ricardo, peraí, mano. A tua carga está pesando 5 toneladas. Teu carro só pode levar 4, irmão. Tá errado aqui. Ele, vixe, cara. Mas olha aqui a nota. A nota é só 4. Vixe, é mesmo. Então a culpa é de quem? A culpa é do embarcador. O Ricardo está inocente. Ele não tem obrigação de comprar uma balança gigante. Foi o embarcador que enganou o Ricardo. A Cefaz entra em contato com o Renato, que é o embarcador. Seu Renato, Cefaz aqui. Ora, o Renato chega, tremeu nas bases. Ele já sabia que se caísse ia dar problema, né? Rapaz, aí pegou uma carga aqui do seu Renato. Ele disse que a carga é sua, tá aqui a nota fiscal. A nota fiscal aqui está dizendo que tem 4 toneladas, só que a gente pesou aqui tem 5. Resumindo, o Ricardo vai ser autuado, vai ser multado
A Cefaz vai lá na empresa dele, ele vai ser obrigado a contratar outro frete, vai ter que contratar outro caminhão, vai ter que mandar esse caminhão lá para onde o Ricardo foi abordado. Lá vai ser feito o transbordo da carga de excesso. Essa 1 tonelada que está em excesso no carro do Ricardo vai ser passada para esse outro veículo que foi contratado, esse outro transportador, para dali em diante os dois irem entregar a carga. Quem vai ser multado vai ser o Renato, pois ele é o embarcador e ele que mentiu sobre o peso da carga. Ele mentiu sobre o peso da carga. O Ricardo é inocente. O que o Ricardo vai perder é o tempo, porque ele vai ter que ficar aguardando até chegar outro caminhão para fazer o transbordo da carga de excesso, né? Feito o transbordo, ele segue em viagem. O Renato vai ser multado, autuado pela Cefaz. O Renato, né? E o Ricardo vai ser só perca de tempo. Mas depois ele vai fazer a entrega e volta para casa dele. Alguma dúvida aí nesse exemplo? Eu só não tenho dúvida nesse exemplo não, mas eu queria saber se fosse ao contrário. Se fosse... Vou chegar lá, próximo exemplo, beleza? Tranquilo? Aqui é quando Qual é a placa R14? Aqui não tem nada a ver com placa não, tá bom? Isso aqui não tem nada a ver com placa não. Isso aqui foi uma abordagem da Cefaz, ele está com carga em excesso. Tem nada a ver com placa aqui não. A Cefaz, ela constantemente faz blitz para saber se os transportadores estão levando, os caminhoneiros estão levando a carga que eles dizem ter, né? Tem nada a ver com placa aqui não. É um blitz da Cefaz, é normal, é constante. Pode ter como pode ter blitz no caminho, beleza? Tem nada a ver com a placa aqui não. Aqui é uma blitz que está no meio do caminho. Por azar do seu Renato, tinha uma blitz no caminho. Ele já manda porque a blitz não é tão comum. Só que dessa vez ele deu azar, né? Caiu na blitz. Beleza até aí? Então esse aqui é um exemplo de quando o embarcador mentiu. Vamos para outro exemplo agora, beleza? Vou continuar com os dois meninos aí. Só que agora a carga é 3 toneladas. A carga é 3 toneladas. O exemplo do mesmo jeito. Renato tem uma empresa de rações, quer mandar deixar uma carga lá em Itapipoca, várias rações de animais, gato, cachorro, papagaio, periquito, para abastecer toda a cidade de Itapipoca. E ele precisa de um caminhão para levar a carga. Ligou para algumas pessoas, ligou para o Renato e gostou do valor do Renato. Ou pouco, mais barato é o seu Renato, vou contratar ele. Fechou com o Renato. Não, fechou com o Ricardo, mais barato é o Ricardo, vou contratar ele. Fechou com o Ricardo se dirigiu até a empresa do Renato. Renato abasteceu o caminhão com 3 toneladas, o caminhão dele leva 5 toneladas. Dá de boa. Não, o caminhão... Troquei as bolas aqui, peraí. A carga que é 3 toneladas e o caminhão... leva 4, foi mal, troquei as bolas. A carga é 3 toneladas, a carga do seu Renato, e o caminhão do Ricardo leva 4. Até aí tá tranquilo? Então, Renato combinou com o Ricardo, Ricardo foi pegar a carga, abasteceu o caminhão de boa. O caminhão do Ricardo leva 4 toneladas. A carga é apenas 3, tem 1 tonelada ainda sobrando. Tem 1 tonelada ainda sobrando no caminhão do Ricardo. Ricardo está indo para Itapipoca. Quando ele está próximo de sair da empresa do Renato, o celular dele toca. Ele olhou aqui, era uma pessoa que ele já tinha costume de fazer frete. E esse frete é para a montada. A montada fica depois de Itapipoca, se você for aqui de Fortaleza, né? A montada fica depois de Itapipoca. O Ricardo se afastou um pouquinho e atendeu.
era a Maria Jordana. Opa, dona Maria Jordana, tudo bem? Tudo. Tu tá ocupado hoje? Ricardo, já tô fazendo um frete. Poxa, é porque eu ia pedir para tu levar uma carga minha. A Maria Jordana, ela tem uma fábrica de jeans. Ela tava precisando levar uma carga lá para a montada. E essa carga da Jordana é de 2 toneladas de jeans. 2 toneladas de jeans. Aí o Ricardo pensou, rapaz, eu vou até Itapipoca, entrego, aí volto de Itapipoca para Fortaleza para abastecer o caminhão com 2 toneladas para ir até a montada, que é depois de Itapipoca. Rapaz, será que vai ser cansativo? Vou gastar combustível. Quer saber de uma coisa? Vou fazer uma viagem só. Vou fazer uma viagem só. Vou economizar combustível, vou economizar tempo. Então, o Ricardo saiu da fábrica do Renato, foi lá na fábrica da Jordana e abasteceu 2 toneladas no caminhão dele. Só que tem um detalhe, o caminhão dele só cabe 4, né? Só cabe 4. Então, 3 mais 2, 5. Deu um total de 5 toneladas. Deu um total de 5 toneladas. Ele está com 1 tonelada a mais do que ele poderia levar. Foi lá na Jordana, abasteceu o caminhão e seguiu viagem. No meio do caminho, uma blitz da Cefaz com Detran. Na hora que ele viu, chega Ricardo, eita, meu, agora deu ruim. Agora lascou. Opa, seu Ricardo, ele já está todo se tremendo, suando. O senhor pode botar o caminhão lá em cima? Posso. Colocou o caminhão lá em cima da balança. Quando subtraíram o peso total do veículo pelo peso do veículo sem carga, deu lá 5 toneladas. E aí, seu Ricardo? O senhor sabe que está levando 1 tonelada a mais? Aí ele, sei. E aí? E aí? Ricardo vai ser multado. Ricardo vai ter que ligar para algum amigo dele para contratar outro transportador, algum transportador amigo dele. Vai ter que esperar esse amigo dele chegar lá, fazer o transbordo do excesso de carga para o outro veículo. Ele vai ter que pagar do bolso dele esse outro frete, vai ser multado e dali eles vão seguir viagem. O Renato, que é o contratante, e a Jordana, que é contratante, não tem culpa de nada. Nem culpa de nada. Renato nem a Jordana. O Ricardo fez sabendo que estava ultrapassando o limite que ele poderia levar. Então, Renato e Jordana estão ilesos na história. Quem vai ser punido vai ser o Ricardo, pois ele, sabendo que não poderia fazer, mesmo assim o fez. Ele preferiu correr o risco. Alguma dúvida sobre esse assunto? Se o embarcador mentiu, ele vai ser multado, vai contratar o segundo frete, vai mandar para lá, vai ser feito o transbordo do excesso de carga para o outro caminhão e ele segue em viagem. Se o transportador, ele sim tentou colocar uma quantidade de carga maior do que o caminhão dele leva, se cair na blitz, ele vai ser responsabilizado, vai ser multado, vai ter que chamar um outro transportador para fazer transbordo do excesso de carga, para depois seguir viagem. Quer perguntar, Ricardo, alguma coisa, irmão? Essas multas, assim, eles são muito graves, é grave, como é? A gente vai ver já já. Beleza? Então, tranquilo até aí? Falamos das multas de proprietário do veículo, são as multas de equipamento obrigatório. Se não for multa de equipamento obrigatório, vai ser multa de condução.
Se não for multa de requerimento obrigatório, vai ser multa de condução. Falamos sobre a multa de quando o embarcador, ele vai ser autuado, quando ele usa de má fé. E falamos quando a culpa é do transportador. Beleza até aí? Beleza. Falar agora do AIT. AIT é o auto de infração de trânsito. É onde o agente anota lá a sua multa, né? Hoje em dia, a MC está utilizando um aplicativo de celular, a MC. Mas a Guarda Municipal e a Polícia Rodoviária Estadual, que é a PM, né? Eles ainda utilizam um bloco de papel para anotar. Então, esse bloco de papel ele é chamado de auto de infração de trânsito, é o AIT. Deu o horário do lanche de todo mundo, pessoal. Então, a gente retorna às 20. Então, continuando, pessoal. O AIT é o auto de infração de trânsito. A MC hoje eles trabalham com um aplicativo no celular, né? Está bem mais moderno, mas a Guarda Municipal e a Polícia Militar, né, no batalhão da PRE, eles ainda têm o AIT. O AIT é um bloco de papel, mais ou menos assim, ó, deixa eu mostrar aqui. Mais ou menos assim, ó. Ele é seriado. Como assim seriado? Ele vem um número de série. Então, se o Bismarck é um agente da MC e ele vai trabalhar, ele chega lá pela manhã e ele pega o bloco de AITs dele. Vamos dizer que tem 10 folhas. Então, é da folha 100 até a 110. Se o Bismarck saiu da MC de manhã com esse bloco com as 10 folhas, ele assinou que recebeu as 10 folhas, ele tem que chegar no final do dia com as mesmas 10 folhas, ou preenchidas ou em branco. Se faltar uma, vai dar problema, ele vai responder um PAD, um processo administrativo disciplinar, onde ele vai se defender explicando o que aconteceu com aquela folha que está faltando. Vocês entenderam essa parte aí? Ele pega um bloco de notas seriado. Se faltar, ou se até mesmo ele borrar, se ele borrar, por exemplo, foi colocar a placa e borrou, ele vai ter que se explicar. Vai ser aberto um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. Ele vai ter que se explicar por que ele rasurou. Dá a entender que o cara pagou a ele uma propina e ele rasurou. Então, Bismarck chegou na MC de manhã, pegou o bloco de AIT deles e foi o bloco de AITs dele e foi para o trabalho, foi para a rua. Na rua ele avistou algumas irregularidades, algumas desobediências ao Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, ele viu alguns veículos causando infrações, né? Então, é trabalho dele multar. O que é que tem que constar no AIT? No AIT vai ter que constar a tipificação da infração. O que é isso? Qual foi a infração cometida? Ela tem que estar em lei, tem que estar lá dizendo que é proibido, tem que estar por escrito, tem que ter algum código que tem que ter lá no Código de Trânsito Brasileiro dizendo que aquilo é proibido. Então, o Bismarck trabalhando notou o carro estacionado em um local proibido. Notou que o carro estava estacionado na entrada da garagem de uma pessoa. Ele vai aplicar a multa. Então, ele vai colocar lá no AIT qual é a multa. Estacionado em local proibido. É a tipificação. Qual é a desobediência que aquele veículo está cometendo. Depois ele vai colocar o quê? O endereço. Quando a gente diz endereço, o endereço correto, a data e o horário. Tem que colocar Avenida C, número 555, de frente ao número 555, oposto ao número que está do outro lado, oposto ao 110, não, 559. Ele vai ter que colocar a data,
vai ter que colocar o horário, vai ter que colocar o bairro. Se algum desses detalhes estiver faltando, vai ser arquivado o AIT e a pessoa não vai ser multada. Se estiver faltando, por exemplo, o Bismarck colocou a Avenida C, mas não colocou o bairro, como é que vai saber qual é o bairro? Tem a Avenida C no Conde-Sará, tem a Avenida C lá na Boilândia, tem a Avenida C lá no Vila Velha. Então, está incompleto. Se colocar incompleto, vai ser arquivado. Então, no AIT tem que constar a tipificação, local, a data e a hora, a identificação do veículo. Como é que o veículo é identificado? De forma externa, pela numeração da placa. Vai colocar lá FSC 2A52. Vai dizer o nome do veículo, né? É um Siena, marca Fiat, de cor branca. Siena, da marca Fiat, de cor branca. E ele vai se identificar. Bismarques Pedro dos Santos. Então, toda vida que for preencher um AIT, tem que colocar a tipificação, qual é a desobediência, local, a data e a hora completos, o endereço completo, né? A identificação do veículo, tem que colocar a placa, marca, cor e o modelo. Quando é que o AIT é arquivado? Quando as informações estiverem inconsistentes ou irregulares. Estiverem erradas, né? Ou faltantes. Erradas ou faltantes, né? Colocou a Avenida C, não colocou o bairro, está incompleto, né? Se a notificação de autuação não for expedida em no máximo 30 dias, o Bismarck aplicou a infração aqui. No final do dia, ele vai entregar lá na MC. Ele é agente de trânsito da MC. Essa notificação, ela tem 30 dias para ser transformada em uma notificação de autuação. Tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação. Se não for expedida no prazo de 30 dias, ela vai ser arquivada. Então a pergunta é, o que tem que ter, o que tem que constar no AIT? Tem que constar a tipificação da infração, que é a desobediência, né? Tem que constar o local, data e hora exatos. Tem que constar a identificação do veículo, que é a placa, marca, modelo e cor. E tem que constar a identificação do agente. Se tiver faltando alguma letra da placa, é arquivado. Se tiver faltando alguma parte do endereço, é arquivado. Se a placa, ele colocou a placa e disse que era um carro. Quando chegou lá na MC, que foram consultar a placa dando uma moto, vai ser arquivado. E tem 30 dias para ser expedido a notificação de autuação. Se não for expedido em 30 dias, é arquivado. Alguma dúvida aí nessa página? Não, professor, essa aí tá bom. Então, aqui, autoridade de trânsito versus o agente de autoridade. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão, é o diretor do órgão. A autoridade, se for a MC, a autoridade é o diretor da MC. Se for a guarda municipal, a autoridade é o diretor da guarda. Se for a Polícia Rodoviária Federal, a autoridade é o diretor da Polícia Rodoviária Federal. E o agente da autoridade de trânsito é a pessoa civil ou militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. São competentes para lavrar o IT, são competentes para multar. Resumindo, os agentes é quem está na rua. É o agente da MC, é o guarda municipal, é o PRF que está na rua. Os agentes estão na rua, a autoridade é o diretor do órgão. Simples assim. Tanto a autoridade como os agentes, eles têm competência para
lavrar o AIT. Quando ele lavrar o AIT, tem competência para multar. Eles podem multar tanto o diretor do órgão como os agentes. Aqui é uma foto, está ali a marca Yamaha, Peugeot, Honda. Tem ali a espécie, se é de passageiro, se é de carga, se é misto. Tem a identificação do veículo lá em cima. Aí tem a identificação do condutor, nome, CPF, habilitação, identificação do local. Com certeza, Gleiton, pode multar a Guarda Municipal. A tipificação da infração, identificação da autoridade, o agente autuador, a identificação do embarcador, do transportador. Por que o agente tem que se identificar? Vamos dizer que o Bismarck foi bater um racha, chegou lá, ele brigou com o Jean no racha. Um fez a falta no outro, deu uma confusão lá, saíram brigados do racha. O Jean gosta de fazer o grau, né? Empinar o pneu da moto. O Bismarck, ele é agente da MC, né? O Bismarck está na porta da casa dele. Lá vem o Jean, empinando a moto. O Bismarck, pronto, meu filho, agora você me paga, viu? Agora vai dar bom. Só que detalhe, mano. O Bismarck está de folga. Ele não pode multar na folga dele. Tá lá no portão da casa dele de folga. Ele não pode multar na folga dele. Então, se ele aplica a multa no dia seguinte, o Jean vai lembrar do dia. Eu me lembro de que eu estava empinando a moto e passei na frente do Bismarck. Só que aquele bicho estava de folga. Ele me paga, ele vai lá no MC e vai contestar. Mas desde que na própria MC, já a gente vai falar ali o processo administrativo. Vou explicar essa parte aqui logo, peraí. Pronto, já é aqui, ó. Então, esse aqui é o processo administrativo da infração. É um pouco complicado, peço que vocês prestem um pouco de atenção, tá bom? Bismarck é o nosso agente da MC. O Bismarck foi trabalhar de manhã, pegou o AIT, o bloco de notas dele, e foi para a rua. Na rua, ele levou 10 blocos e preencheu 2 multas. Na rua, ele preencheu 2 multas na rua. Fez 2 infrações, né? Ele fez 2 infrações. Cleiton, isso aí já tá burlando a lei, né? Ele, como agente da MC, ele pode até ter algum jeito de burlar a lei, mas deixa eu explicar aqui. Aí no final tu tira as conclusões, beleza? Então, o Bismarck foi trabalhar, aplicou 2 infrações. No final do dia, o Bismarck entregou... Quer perguntar, Gleison? Foi sem querer, né? No final do dia, ele entrega os blocos de AITs, né? O bloco de AITs lá na MC. Entregou e vai para casa dele. Então, naquele dia, ele aplicou 2 infrações. Lá na MC vai ter outro agente de trânsito. Esse outro agente vai ser o André. Outro agente é o André. O André vai analisar as 2 infrações preenchidas pelo Bismarck. Ele pega aqui a infração que o Bismarck preencheu, né? Ele vai analisar. Tem a tipificação? Tem. Tá bom? Correto. Local, data e hora. Local, Avenida C, Conjunto Esperança, em frente ao número tal, oposto ao número tal, horário tal. Já foi a primeira, já foi a segunda, né? Agora, identificação do veículo. Ele olhou aqui a placa. O Bismarck tinha dito que era a placa de uma Ambros vermelha. Uma Ambros vermelha da marca Honda 2021. Só que quando o André consultou a placa, deu numa Hilux. Opa, tem alguma coisa errada.
Consultou de novo, continuou dando uma Hilux. Então, aquele IT ali foi descartado, né? Não está batendo. Ele colocou uma placa que disse que era uma moto e dá num carro. Aquele IT ali vai ser arquivado. Por quê? Porque está irregular ou inconsistente, né? Lá vai o André analisar a segunda infração Bismarck. Olhou a tipificação, está correto o código. Olhou o endereço, Cunha do Ceará, Avenida A, em frente ao número 514, horário tal, beleza. Foi olhar a identificação do veículo, a placa lá, ele colocou lá no sistema. O Bismarck tinha dito que era a placa de um Gol cinza, ano 2015, Gol cinza ano 2015, da Volkswagen. Quando o André checou, bateu. Placa, cor, modelo, pronto. Dos 4 itens, 3 já foi aprovado, né? Tipificação da infração, local da teoria e identificação do veículo. Agora a identificação do agente fiscalizador. O André vai olhar se naquele dia o Bismarck estava de serviço e naquela área. Se ele estava de serviço naquele dia e naquela área. Olhou que a escala, ele está de serviço e a área lá, para ele estar naquela área mesmo. Beleza. Deu tudo certo. Então, a gente já falou da infração, já falamos que a análise é feita por outro agente. Vamos falar agora da notificação de autuação. Para que seja enviada, a infração tem que ser expedida em 30 dias a notificação de autuação. Ela tem que ser expedida em no máximo 30 dias. Se não for expedida em 30 dias, ela é arquivada. A pessoa que levou a multa levanta a mão para o céu e agradece a Deus. Se ela foi expedida no prazo de 30 dias, vai ser enviada a notificação de autuação. Vamos dizer que ainda seja o Cícero, né? Vamos dizer que seja o Cícero. O Bismarck fez a infração, preencheu o IT, o André analisou, estava tudo correto. Ela foi expedida no prazo de 30 dias. Chegou na casa do Cícero a notificação de autuação. O que é isso? É um aviso, chega uma cartinha pelos correios avisando assim: ei, mané, tu vai ser multado. A não ser que não tenha sido você, né? Porque lá nesse papel vai ter o seguinte: indicação do condutor infrator. Se não foi o Cícero, ele pode indicar outra pessoa. Quando é uma multa de condução. Se for uma multa de equipamento obrigatório, não tem para onde correr. O Cícero vai ter que se defender. Mas se foi uma multa de condução, quando é que é multa de condução? Quando não é equipamento obrigatório. Se não tem nada a ver com equipamento obrigatório, é de condução. Então, o Cícero ou ele indica um condutor infrator, ou ele pode fazer uma defesa prévia, que é a primeira defesa que o Cícero tem direito, que é a defesa prévia. Vamos dizer que o Cícero indicou o condutor infrator. Ele disse que foi o Davidson. Ligou para o Davidson assumiu. Ele vai indicar que foi o Davidson. Para o Cícero ali cessou o problema, acabou. Não foi ele, foi o Davidson. Ele indicou o motorista infrator. Para o Cícero acabou. Beleza até aí? Para o Cícero vai ser arquivado. O problema agora é do Davidson. Essa infração aí no primeiro aí. O que é que tem? Significado desse aí também. É o que, mano? O significado da infração aí, desse processo administrativo aí. É uma multa, mano. Infração é a multa, mano. Né? Beleza?
Aí ele deixou chegar lá em notificação de autuação, para perguntar o primeiro quadradinho. Pergunta logo do início. Eu já estou já estou aqui a apresentar o infrator, defesa prévia, ele pergunta o primeiro ainda. Pergunta logo, quando eu não estiver entendendo, pergunta logo, deixa para lá para o final não. Então, recapitulando. Ricardo, o Bismarck é um agente da MC, ele foi para a rua e aplicou uma multa em alguém. A multa é infração, são sinônimos. Aplicou a multa em alguém. Quando chega no final do dia, ele entrega a multa, a infração, para lá no trabalho dele, da MC. Outro agente vai analisar. Outro agente vai analisar. Quem analisou foi o André. Ele olha se está tudo correto. Ele olha se tem o código da multa. Ele olha se o endereço está correto. Olha se a identificação do veículo está correta. E olha se o agente estava de serviço no dia, se ele se identificou, se ele estava naquela área, né? Se tiver tudo certo, passa para o próximo passo. O próximo passo é o seguinte: tem 30 dias para ser expedida a notificação de autuação. Tem 30 dias para ser expedida. Se ela não for expedida, é arquivado, cessou o processo. Se ela for expedida em 30 dias, é enviada uma carta para a pessoa que cometeu a infração. A pessoa que cometeu a infração, ela tem 3 saídas. Duas saídas. Se for equipamento obrigatório, é ela, né? Tem para correr. Se não foi ela, se foi uma multa de condução, ela pode apresentar o motorista infrator. Ela vai dizer quem foi o motorista infrator, vai colocar lá os dados, vai mandar lá para a MC. Dali em diante, cessou o papo. Para a pessoa ali, acabou. O problema era o Cícero, né? A pessoa que levou a multa. Ele indicou o Davidson. Para o Cícero, acabou. O problema agora está com o Davidson. Essa é a primeira opção dele: apresentar o motorista infrator. Se ele não tem ninguém para apresentar, ele pode fazer a defesa prévia. Nós estamos aqui, ó. Ele pode fazer a defesa prévia. Ele vai lá no local, bate foto, filma, vai fazer uma defesa por escrito, né, explicando que ele não teve culpa, que lá não tinha sinalização, estava incorreta, a sinalização ou estava ausente, ou não era o bastante. Ele vai explicar lá, né? Se aceitarem a defesa dele, é arquivado, cessou o processo. Vamos dizer que foi rejeitada a defesa, né? E essa defesa ele faz lá no órgão de trânsito. Aí vocês parem para pensar. A MC aplicou uma multa no Cícero. Aí ele vai fazer o recurso lá na MC. Ela vai aceitar fácil assim, que estava errada, vai? É difícil, né? Tem que ter ótimos argumentos, viu? Para que ela aceite assim. Então, provavelmente vai ser negada, né? A maioria das vezes é negada. Foi negado. Foi negada a defesa prévia, quer dizer o quê? Que vai chegar a notificação de penalidade. A notificação de autuação é um aviso que você vai ser multado. A notificação de penalidade é a multa. Chegou a multa. Esse nome notificação de penalidade é só para ficar bonito, mas chegou a multa em si. Resumindo, você foi multado. Até então, tu não tinha sido multado ainda não. Podia ter indicado uma pessoa, fez uma defesa, não indicou ninguém, fez a defesa e foi recusada, você vai ser multado. Pronto, agora você foi multado. A notificação de penalidade. Acabou aí? Não, você pode recorrer na primeira instância. Onde é a primeira instância? É de novo lá na MC. O nome do órgão lá é JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração. Então, tu acha que a MC vai admitir? Ela já tinha negado a defesa prévia, agora ela vai admitir que estava errada? É difícil, não é impossível, mas é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Então, o Cícero recorreu de novo lá na JARI. Recorreu de novo.
Espera 30 dias, sai o resultado. Foi negado de novo. Agora ele não recorre mais na Jari, ele vai recorrer no órgão acima. Ele estava recorrendo aqui no município, né, que é a MC, ele foi recorrer no órgão acima, agora ele vai recorrer no órgão estadual, lá no CETRAN, que é a defesa, né, é a segunda instância, a defesa em segunda instância, no órgão acima, na esfera acima. Então, ele vai lá no CETRAN ou no CONTRAN, né? CONTRAN ainda é mais acima ainda. Ou ele vai no CETRAN, que é estadual, ou ele vai no CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. Então, ele tem essa última tentativa. Se aqui não deu certo, pronto, aí tem mais para onde correr não, ele vai ter que pagar a multa. Se na segunda instância não deu certo, não tem mais para onde correr, ele vai ter que pagar a multa. Senão, não licencia o veículo. Vou perguntar. Depois de tanto andar, professor, depois de tanto andar, aí é melhor ele pagar a multa, viu? Sai mais barato. Pai, só o trabalho aí de para cima e para baixo, acaba pagando a multa mesmo. É melhor pagar a multa. E o cara paga logo para ter aquele desconto, né, de 40%, de 20%, né? Se demorar muito, perde. Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o processo administrativo? Então... Professor, quer dizer que esse CONTRAN aí é o órgão maior, é? É. Nós vamos ter uma aula só do Sistema Nacional de Trânsito, que é os órgãos e as funções deles. Beleza? Beleza. Agora, pessoal, nós temos aqui penalidades e temos medidas administrativas. Penalidades e medidas administrativas. Vocês vão ter que aprender e vão ter que decorar. Para ficar um pouco mais fácil, pessoal, vocês podem decorar a sigla TRE, né? Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Se vocês notarem aqui, todas as medidas administrativas começam ou com a letra T, ou com a letra R, ou com a letra E. T, R, E. Se não começar com a letra T, ou R, ou E, vai ser penalidade. Se começar com a letra T, ou com a letra R, ou com a letra E, você já sabe que é uma medida administrativa. Beleza até aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, penalidades. Vamos falar aqui da primeira penalidade, tipo de penalidade. Advertência por escrito. Advertência por escrito nada mais é que um carão. Um carão por escrito. Então, vamos explicar o seguinte. Se você é um motorista que nunca levou uma multa na sua vida, você, quando levar a primeira multa, se for uma multa leve ou uma multa média, você pode pedir para transformar essa multa numa advertência por escrito. Tem que obedecer esses dois quesitos. O primeiro quesito, nunca ter levado nenhuma multa. O segundo quesito é que essa primeira multa seja leve ou média. Se você levou uma multa da MC, você vai lá na MC e pede ao diretor da MC, lógico que é por escrito, lá no protocolo, né? Você não vai lá e falar com ele pessoalmente, não. Você vai pedir por escrito lá no protocolo para que essa multa seja transformada em uma advertência por escrito. Só que tem um detalhe, no Brasil é assim, né? Ele não tem a obrigação de aceitar. Fica a critério dele. É discricionário à vontade dele. Ele aceita ou não, vai depender do dia dele. Se ele tiver com bom humor, ele aceita. Se não tiver, ele não aceita. É um direito que não é direito. Então, advertência por escrito, alguma dúvida?
essa advertência por escrito é quase... No caso, ele vai lhe dar um papel, ele vai lhe dar... Vai receber uma cartinha. Meu filho, não faça mais isso não, senão eu vou lhe dar um multão que eu não dispenso mais não. Pronto. É um carão. Por escrito. Ajudou? Sim. Porque a multa, tu ia perder a tua pontuação. A multa, tu ia perder 3 pontos. Ia ter que pagar R$88. É melhor uma advertência por escrito, continuar bem limpinho, do que pagar a multa e perder 3 pontos. Tranquilo? Mas é só se eles quiserem, né, professor, dar essa advertência por escrito, hein? Ele é só a vontade dele. Se ele tiver acordado de bom humor, ele pode dar, senão ele não dá. Beleza? Que é o meio difícil. A próxima aí é a multa. A multa é a infração. Você foi multado, vai ter que levar tantos pontos. Se for multa leve, 3 pontos. Se for multa média, 4 pontos. Se for grave, 5. Se for gravíssima, 7. E vai ter que pagar o valor. Então a multa é os pontos e pagar, beleza? Alguma dúvida do que é a multa aí? Alguém está me ouvindo? Pronto, a multa é a infração em si. Você vai ter que pagar o valor da multa e vai ainda receber os pontos no seu histórico. A próxima penalidade, pessoal, é a suspensão do direito de dirigir. Algumas multas você vai ter direto a suspensão do direito de dirigir. Dependendo da multa, a gente vai falar delas aqui já. Você vai ter direto a suspensão do direito de dirigir. Como é essa suspensão? Você vai ser suspenso, pode ser de 1 a 12 meses. De 1 a 12 meses. Então, vamos dizer que a Andresa levou uma suspensão de 1 mês. 1 mês e 1 dia, ela pode voltar a dirigir. Simples assim. Se foi 3 meses, 3 meses e 1 dia, ela pode voltar a dirigir. Geralmente, quando é suspenso o direito de dirigir, você tem que fazer um curso de reciclagem. Vai ter que assistir umas aulas. Tem que assistir umas aulas e tal. Acho que tem uma provinha no final. Pronto, aí você fica esperando um tempo. Deu o tempo, no outro dia você começa a dirigir. Tranquilo até aí na suspensão? É igual a suspensão de colégio, 3 dias suspenso. Com 3 dias você volta para a aula, pronto. Só que aqui é de 1 a 12 meses. Até aí, tá tranquilo? De boa. A próxima penalidade aí, pessoal, ela não existe mais na atualidade, mas na prova ainda cai, porque está desatualizada. É a apreensão do veículo. O que é isso? É a prisão do seu veículo, ele fica preso. Algumas multas que você levava, o seu veículo ficava preso. Até 1 mês. Ficava preso, você tinha que deixar o carro era levado, ficava preso lá no pátio, só era solto depois do tempo. Você tinha que pagar o reboque até lá o pátio, tinha que pagar as diárias, né, que é a estadia, e a multa que fez com que ele fosse preso. É interessante, eu sempre achei essa parte interessante. Se você não tirasse o veículo, com 3 meses ele vai a leilão. Aqueles veículos que vão a leilão, geralmente o veículo é apreendido e o valor da multa é mais caro do que o veículo. O veículo vale 3 mil e a multa era 5. Aí o cara, não quero mais lá nada, melhor comprar outro carro, deixar lá. Aí o veículo vai a leilão. A apreensão acabou, não tem mais. Por quê? Porque quando o veículo é apreendido, ele fica sob a responsabilidade do Estado. Quando o seu veículo é apreendido, eles lhe dão um comprovante que ele está sendo apreendido pelo Estado e é feito um checklist. O checklist, eles vão olhar os amassados, tem uma amassada na porta, tem um arranhão do lado esquerdo, tem uma lanterna quebrada, ele tem um som atrás, tem um kit multimídia, o banco é de couro, tem uma moça, a moça é um pequeno amassado.
Então era feito todo o checklist. Aí o que é que acontecia? O carro ficava lá 20 dias. Então vou dar um exemplo aqui. O carro do Atailton, ele foi apreendido. O Atailton estava fazendo pega num Golf que ele tem, num Golf GTI, rebaixado, 4 aros 18, kit multimídia com tela de 10 polegadas, a traseira toda de som. Não, também sou, mamãe, aqui é só um exemplo. Aqui é só um exemplo. Aí o carro foi apreendido. Ele foi feito todo o checklist. 018, de liga leve, bino, o kit multimídia 10 polegadas, os bancos de couro recaro. E ele entregou o carro dele. Quando foi com 22 dias que o Atailton foi pegar o carro dele, já tinham tirado os aros 18, tinha 4 aros 14. Tinha tirado os pneus tala fina, tinha lá 4 pneus normais. O som, que era um kit multimídia, estava lá um toca-fita. Os bancos, que era recaro, estava lá 2 bancos rasgados. Então, resumindo, pessoal, esse tempo que o veículo ficava apreendido, alguém está me ouvindo? Sim, Beleza. Esse tempo que o veículo ficava apreendido, a turma levava, pessoal, trocava os pneus, trocava os aros, tirava o som. Aí quando o Atailton ia receber o carro estava todo depenado. O que o pessoal fazia? O pessoal tinha as notas fiscais, tinha foto, tinha lá o próprio checklist, que ele ficava com a cópia do checklist, e entrava na justiça e pedia uma indenização. Por isso acabou com a apreensão, porque o veículo ficava na responsabilidade do Estado, e o Estado não tinha como arcar, né, com esses valores. Vários carros depanados, então acabou a penalidade de apreensão, acabou. Agora nós vamos para a cassação. A primeira possibilidade de cassação é a seguinte: se você foi suspenso, né, você tem que passar um tempo sem dirigir. Se você foi suspenso um mês e um dia, você volta a dirigir. Se você foi suspenso 2 meses e um dia, você volta a dirigir. Mas digamos que você foi pegue no período que você está suspenso, você foi pegue dirigindo. Se no período de suspensão você pegue dirigindo, você vai ter sua habilitação cassada. O que é habilitação cassada? Você vai perder a habilitação. Você vai perder a habilitação, você deixou de ser uma pessoa habilitada e tem que esperar 2 anos para iniciar todo o processo. Você espera 2 anos, inicia o processo todinho de novo. Primeira fase, que é o exame médico, físico e psicológico. Segunda fase, que é o curso teórico que você está fazendo agora e a prova teórica. E a terceira fase, que é o curso prático e a prova prática. Então, se você tiver... Diga, Renato. No caso aí se o cara tentar subordinar o agente lá, ele pode ser preso e mesmo assim o carro ele vai perder tudo, não é isso? Mas eu não sei, vai que o agente aceita, né? Eu não sei, né? É capaz dele ser preso. Digamos assim, rapaz, eu vou lhe dar 3 mil, aí o agente acender pra cá, você sai numa boa. Ah, eu não sei, né? Não posso responder pelo agente, eu não tenho nem ideia, né? Não sei, eu tô fazendo só uma comparação. Professor. Diz, irmão. Professor. Pode dizer, cara. Diga. Essa apreensão dos veículos aí, ele cai na prova, que você está dizendo que ele não tem? A prova está desatualizada, cai na prova ainda. Ela está desatualizada, ela ainda cai na prova. Ainda cai, né? Ela está desatualizada a prova. E essa cassação aí só dá quando... Muito gravíssimo, né?
alguma coisa assim que Não. de caça, né? É assim, ó, a cassação ela Tem pode nada a ter ver duas com maneiras. Peraí, ela pode ter duas maneiras. A primeira, se você estiver suspenso e for pego dirigindo, vai ser cassado. Se tiver suspenso e for pego dirigindo, vai ser cassado. E a outra, Tá me ouvindo, professor? estou, Tá me ouvindo? sim, Tá me ouvindo, professor? estou, mano. Não, mas... E já que ele vai voltar perguntando de novo sobre a cassação. Então, resumindo, duas possibilidades de você ser cassado. A primeira é pego dirigindo quando está suspenso. A segunda é quando você comete algo grave. Um exemplo, você atropela uma pessoa e não presta socorro. Você atropela uma pessoa e não presta socorro, provavelmente você vai ser cassado da sua habilitação, viu? Ei, professor, é porque já é a segunda vez que tá caindo o áudio aqui. Beleza. Dá pra você voltar aí só nesse curso aí de reciclagem. Eu ainda nem cheguei lá no curso de reciclagem, mano. Eu ainda tô em cassação ainda. Então escuta aí, cassação. É porque caiu o áudio aqui, aí eu não tô Tranquilo. Então, cassação, tem duas maneiras de você ter sua habilitação cassada. A primeira é quando você é pego dirigindo com habilitação suspensa. Se você tiver com habilitação suspensa e for pego dirigindo, vai ter habilitação cassada. E a segunda é quando você comete algo muito grave. Por exemplo, você atropela uma pessoa e não presta socorro. Provavelmente vai ter habilitação cassada. Atropelou uma pessoa e não presta socorro, vai ter habilitação cassada. O curso de reciclagem é o seguinte: se você foi suspenso, foi cassado, com certeza vai ter que fazer o curso de reciclagem. O curso de reciclagem é um curso, acho que 10 dias. Você vai assistir a aula, essas aulas aqui, de direção defensiva, aulas, algumas primeiros socorros, e depois faz uma prova. Simples assim. Então, falamos de todas as penalidades. Vamos agora para a medida administrativa. Retenção do veículo. Você fica ali retido até sanar o problema. Um exemplo. Vamos dizer que seu farol está em desacordo com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. O farol tem que ser branco ou amarelo e o seu é azul. Você vai ser multado, mas se você trocar as lâmpadas, botar a lâmpada normal, você vai embora. Você está sem um documento de licenciamento do veículo. Você vai multado, fica retido até você mostrar o documento. Alguém trazer, alguém mandar no mototáxi, você mostrar no celular. Você tem que dirigir usando lentes corretivas, que é o óculos, que é o meu caso. Se eu for pego, você multado, é só eu colocar o óculos, pronto, sigo viagem. Então, retenção, seu veículo fica retido ali só até você solucionar o problema. Até uns anos atrás, o documento do veículo era aquele verdinho, né? Que era cheio de marca d'água. Agora não, é uma folha de papel que você imprime, né, da internet, né? Quando era aquele documento ali, que você não tinha como imprimir da internet, se você tinha um problema mais grave, o agente recolhia o seu documento, o seu licenciamento, né? Você ia-se embora. No outro dia você trazia o carro consertado, se era um farol, o problema que fosse, você trazia o carro consertado, ele olhava, beleza, consertou, te dava o documento, simples assim. Era uma garantia que você ia voltar para pegar o documento, né? Aí você sanava o problema, voltava lá, ele dava o documento. Então, retenção do veículo, seu veículo fica retido só para você resolver o problema ali. Resolveu, pronto, segue viagem.
Remoção do veículo, seu veículo está estacionado num local proibido. Pode falar, Gleiton. O documento da moto, é obrigatório a pessoa estar andando com ele? Tu tá falando do licenciamento, né? Não, o documento mesmo da moto. O registro. Isso. Não, o registro não é documento obrigatório, nem da moto, nem do carro. Você deixa ele em casa, é como se fosse a nossa certidão de nascimento. Você deixa em casa, que você tem que andar o licenciamento. Só que quando ele pede o documento, ele está pedindo o licenciamento, né? Beleza? Beleza. Então, remoção do veículo. A remoção do veículo. Seu veículo está estacionado em um local proibido que está atrapalhando o trânsito. Exemplo. Você quer sair da sua casa e tem um carro paradão lá na frente. Ele vai ser removido, vai ser levado para o pátio. Não pode estar parado na garagem dos outros. Exemplo. No meio da ponte tem um carro lá parado, ele vai ser removido. Não pode estar lá no meio da ponte, não pode parar nem estacionar na ponte. Não pode parar nem estacionar num túnel. Não pode parar nem estacionar num viaduto. Então, estacionamento desses locais aí, o veículo é removido, é levado lá para o pátio do Detran. Você vai pagar a multa lá e tira o carro. Paga a multa, paga o reboque, paga a diária e tira o carro. Recolhimento do documento do veículo ou da habilitação. Exemplo, se você está guiando a moto sem capacete e é pego numa blitz, você vai levar a multa, vai ser suspensa o direito de dirigir e vai ser recolhida a sua habilitação, que é um exemplo de recolhimento de habilitação. Dependendo da multa, é recolhida a sua habilitação. Recolhimento do documento do veículo. Você está com o licenciamento atrasado. Você cai numa blitz, o documento atrasado, ele é retido, né? Você está com o documento do ano anterior, né? Você vai ter que pagar o licenciamento para retirar o veículo, né? Vai ficar ali retido. Se você não tiver como pagar ali na hora, ele vai ser removido, né? Depois de você pagar tudo, você vai lá e retira o veículo. Sua habilitação venceu há mais de 30 dias. Se ela venceu há mais de 30 dias, você cai numa blitz, ela não está mais valendo. Ela é recolhida, né? Você vai ter que renovar a sua habilitação. Recolhimento de animais. Os animais são soltos na via, causam acidentes. Tem um órgão, né, terceirizado, que ele começa a recolher os animais. Esses animais vão para um local, é dado comida. Se você quiser seu animal de volta, vai ter que pagar a multa, pagar a estadia, pagar a alimentação. Diz que é muito caro, não vale nem a pena, a não ser que seja um animal de grande valor sentimental, ou então um animal que lhe dê muito dinheiro, né? Um campeão, um vencedor de vários prêmios, assim. Porque diz que o valor é tão caro que não vale a pena tirar não, o animal. Depois de um tempo ele é doado para instituições de caridade, prédios, esses locais assim, né? O transbordo do excesso de carga, a gente já falou, quando a multa do embarcador, do transportador, dependendo de quem for o culpado, eles têm que contratar mais um veículo de transporte para fazer o transbordo do excesso da carga para continuar a viagem, né? E tem os exames, né? Pode ser o exame que você vai para o ML, né? Para fazer o exame se o grau de álcool no sangue, né? Então, Professor, o senhor dá para repetir só a apreensão do veículo? Só para me tirar. Só diga isso um pouquinho do negócio dessa panela. Na apreensão do veículo, Ricardo, na apreensão do veículo, era o seguinte: vamos dizer que o Nicolas está fazendo pega com o veículo na rua. O veículo dele, se fosse pego por uma blitz, ele era apreendido, ele ficava preso. Tipo, era estipulado ele ficar preso 20 dias o veículo. Tu que é o dono ia passar 20 dias sem teu veículo.
Ele ficava preso, tu ia ter que pagar a estadia dele, o reboque e as multas para poder tirar ele. Se tu não tirasse, em 3 meses ele ia a leilão. Acabou porque o veículo ficava na responsabilidade do Estado e os funcionários tiravam pneus, tiravam o som, tiravam as peças do carro. Aí, quando tu ia receber, o teu carro estava todo depenado. Aí tu entrava na justiça, pedia indenização e por isso acabou a apreensão. Porque o Estado não quer mais ter a responsabilidade com o veículo quando ele é preso. Ajudou, Ricardo, aí? Ajudou. Beleza. E Augusto, no caso aqui no caderno que a gente recebe, tem mais um dizendo que é o recolhimento do certificado de registro. No caso, não é a licenciatura, mas sim o registro da moto, né? Ou do carro, do veículo em si. Quando é que acontece isso? Porque eu meio que não entendi o que ele disse aqui. Mas vai ser alguma multa tão grave que vai ser recolhida até, provavelmente, o documento achando que o veículo é falso. Provavelmente eles acham que o veículo é falso, está adulterado, placa, motor, recolhido todos os documentos do veículo, né? Se eles acharem que o motor foi adulterado, foi trocado a numeração no chassi, né? Eles acham que o documento é falso, ele é recolhido. Show, caraca. Ou que o carro foi clonado, né? Como assim? Hoje em dia, sabe que tem um espia, né? O espia, ele diz, você passa em alguns fotossensores que ele diz que o carro andou, né? Aí o carro andou aqui em Fortaleza, no dia 20 de janeiro, às 20 horas, e a mesma placa andou lá no Rio de Janeiro, a mesma placa. Aí, vixe, meu irmão, tá errado. Como é que o carro pode estar em 2 locais ao mesmo tempo, né? A Jéssica perguntou, qual a diferença entre a apreensão do veículo e a remoção? A remoção, o veículo, ele é levado lá para o pátio, pagou, tira. Na apreensão, ele ia ter que pagar a pena dele, né? Se a pena dele for 10 dias, por mais que você pague no primeiro dia, tem que esperar os 10 dias até ele ser solto, né? Se ele tiver levado a pena de 28 dias, ele vai passar 28 dias preso. Você vai ter que esperar ele pagar a pena dele, aí dependendo da pena do carro, né? Pronto, parecido, porque a apreensão é penalidade, né? E a remoção é uma medida administrativa, mas explicando assim, em termos para ficar mais fácil, que na apreensão teu veículo era preso, igual uma pessoa, ele tinha que cumprir a pena. O juiz ia dizer 10 dias, 15 dias, 25 dias. Já a remoção, teu veículo é removido, tu vai lá e paga, e tu leva ele para casa no mesmo dia. Pagou, se for tarde ou à noite, tu pega no dia seguinte de manhã. Já a apreensão, o veículo está preso, igual uma pessoa, ele tinha que cumprir a pena, tá entendendo? Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.